Modernismo, sobre Oswald de Andrade. Olá, eu sou Ana Clara e vou falar sobre o modernismo. O modernismo é um evento literário que ocorreu no final do século XIX, na Europa e na América Latina. Foi um período onde os artistas criaram seus textos procurando romper com toda a tradição anterior. Suas principais características é o humor e a ironia, versos livres, crítica à sociedade e texto mais próximo do cotidiano. Olá, eu sou o João Andrade e irei falar sobre Oswald de Andrade. Oswald nasceu em São Paulo, em 11 de janeiro de 1890. Ele foi poeta, romancista, dramaturgo, jornalista e professor. Ele se formou em Direito, mas passou a atuar como jornalista literário. Escreveu para diversos jornais, como o Correio Paulistano, o Correio da Manhã, o Estado de São Paulo e o Diário Popular. O Oswald era irônico, ele era provocador, militante político, ele foi idealizador dos manifestos modernistas brasileiros. Além de uma das personalidades mais polêmicas de seu tempo, o seu nome está diretamente relacionado com a organização da Semana da Arte Moderna em 1922, com a reformulação do que se considerava arte e literatura no Brasil, e com o fortalecimento da intelectualidade nacional. Bom, ele foi um dos maiores precursores do modernismo brasileiro. Teve contato direto com as vanguardas europeias do início do século XX. Em Paris, assimilando em sua obra várias das novidades que fervilhavam no mundo das artes europeu e trazendo ao Brasil uns novos horizontes culturais. Foi ao lado de seu amigo, o Mário de Andrade, outro também principal agitador do modernismo no Brasil. Com o Mário, Anita Malfatti, Menotti Del Pitia e Tarsila do Amaral, com quem ele se casou, eles formaram o famoso chamado Grupo dos Cinco, que articulou a Semana da Arte Moderna de 1922. Já entre 1923 e 1934, ele produziu intensamente em peças teatrais um ciclo de romances, todos intensamente atrelados à espreitada modernista. E após a filiação do PCB, na época do Partido Comunista do Brasil, o trabalho dele, literário, tornou-se muito mais direto, muito mais diretamente relacionado com as questões sociais, deixando visivelmente a luta dele antifascista e anticapitalista, com as pautas da esquerda de forma geral. Junto com Patrícia Galvão, com quem se envolveu mais tarde, os dois fundaram em 1931 o jornal O Homem do Povo, publicação em que manifestou seu ativismo comunista e satirizou as hipocrisias da sociedade paulistana de sua época. Ele rompeu com o PCB em 1945, quando obteve o título de livre docente pela USP, com a tese A Crise da Filosofia Messiânica. Ele morreu em São Paulo, em 22 de outubro de 1954. Oswald tinha como característica a inovação estética, crítica à tradição literária, liberdade formal. São traços de estilo da obra de Oswald a ironia e o humor, atrelados a uma aguçada e divertida perspecção histórica, que se debruça com frequência sobre a questão da descolonização do Brasil e da América. Oswald de Andrade escreveu dois manifestos, entre eles o Antropofágico, de 1928. Escreveu também quatro poesias, e uma delas é o primeiro caderno de poesia do aluno, Sete Prosas, que teve grande reconhecimento, sendo uma delas A Estrela de Absinto, de 1927. Oswald fez duas peças teatrais, inspiradas em contos, e a mais famosa é o Homem e o Cavalo, de 1934. Oswald de Andrade e o modernismo. A consolidação do projeto modernista no Brasil foi o principal eixo condutor da literatura de Oswald. Todos os esforços empreendidos pelo autor buscavam um novo sol do modernismo, que livraria a literatura do parnasianismo, além de solidificar o terreno para florescer uma arte verdadeiramente nacional, que não fosse um eco distante dos movimentos artísticos em voga na Europa. Agora os feitos dele. O Oswald é tido como
É tido como o grande homem da ação do movimento. Ele foi, como eu já disse antes, ele foi um dos organizadores da Semana da Arte Moderna, em 1922. Esse evento marcou o início do modernismo brasileiro. A data celebrava também os 100 anos de independência do Brasil. O autor escreveu a primeira obra modernista, Pau-Brasil, um livro de poemas de 1924, no qual ele defende o seu desejo de que a poesia brasileira torne-se um produto cultural de exportação, como foi historicamente a árvore do pau-brasil, propondo uma poesia revolucionária que escapasse do padrão mimético em voga na época. E o Manifesto de Antropófago, ou Antropofágico, de 1928, com esse teor ainda mais político, defendendo a proposta de antropofagia. Isso é a arte brasileira, que deveria deglutir a influência estrangeira inevitável, eliminando o que não interessa e gerando algo completamente novo, puro e primitivo, naturalmente nosso. Close your eyes and try to sleep now. Close your eyes and try to dream. Muito obrigado. Muito obrigada.